Olá, bem-vindos ao Dexplainer. Hoje a gente vai mergulhar no trabalho incrível e sem pausa que os seus rins fazem para manter o seu corpo inteiro num equilíbrio perfeito. Esse estado de harmonia interna se chama homeostase, e nós vamos ver exatamente como eles conseguem essa proeza. Pois é, a resposta está em dois órgãos que funcionam como os químicos mestres do nosso corpo. Eles são os heróis silenciosos dessa operação toda. Vamos dar uma olhada em como eles trabalham. Para a gente entender esse verdadeiro ato de malabarismo, vamos dividir a função dos rins em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver o trabalho deles como o filtro definitivo. Depois, como eles gerenciam água e sal, o que já nos leva a entender o papel deles como guardiões do equilíbrio ácido-base. E por fim, a gente vai descobrir o painel de controle hormonal que comanda tudo isso. Vamos começar pelo básico, a função mais conhecida dos rins, a filtração. Mas para a gente ter uma ideia real do que eles fazem, a gente precisa falar de escala. E pode acreditar, os números são realmente impressionantes. Pensa nesse número, 180 litros. Essa é a quantidade de plasma que seus rins filtram todo santo dia. Para você ter uma noção do que isso significa, é como se todo o sangue do seu corpo passasse por essa limpeza 60 vezes em 24 horas. É uma carga de trabalho, assim, monumental. E quem é que faz todo esse trabalho pesado? São milhões de unidades microscópicas chamadas néfrons. Cada rim tem mais ou menos 1 milhão delas, e cada uma funciona como uma pequena, mas ultra-eficiente estação de tratamento individual. E o processo de cada néfron é genial. Basicamente, são 3 etapas. Primeiro, a filtração, que joga quase tudo para fora. Depois, a reabsorção, que é super seletiva e pega de volta só o que é útil para o corpo. E por último, a secreção, que é a faxina final para jogar fora o lixo que sobrou. É um controle de qualidade incrível que garante que nada de bom se perca e nada de ruim fique. Ok, mas espera aí. Se os rins filtram um volume tão gigantesco de líquido, como eles garantem que a gente não perca toda a nossa água e sais essenciais? É aqui que entra o segundo grande talento deles, o gerenciamento do equilíbrio hidroeletrolítico. E é aqui que a gente vê o quão eficientes os rins são. Dá uma olhada nesses números. 99% da água, 99,5% do sódio filtrado, tudo isso é reabsorvido, volta para o corpo. Sabe o que isso quer dizer? Que os rins são, por natureza, órgãos de conservação. Eles filtram tudo, mas são programados para não desperdiçar nada que seja vital. Essa citação resume perfeitamente a filosofia do rim, né? A recuperação de tudo que é útil é quase total. O projeto dele é todo focado na máxima eficiência e na conservação, o que é, claro, essencial para a nossa sobrevivência. Mas como é que o rim sabe se ele tem que economizar ou descartar água? Ele ouve os sinais do corpo, principalmente de um hormônio chamado ADH. Se você bebeu muita água, o nível de ADH cai e os rins liberam excesso. Agora, se você bebeu pouca, o ADH sobe e os rins reabsorvem cada gota que podem. É um sistema de resposta super inteligente e constante. Além de equilibrar água e sal, os rins têm outra função de equilíbrio que é igualmente vital. Eles controlam a acidez do seu sangue. Eles são os verdadeiros guardiões do pH do corpo, uma tarefa que exige uma precisão absurda. O pH do nosso sangue precisa ficar nessa faixa aqui, que é incrivelmente estreita. Qualquer desvio mínimo pode fazer com que proteínas vitais simplesmente parem de funcionar, o que teria consequências fatais. É por isso que o trabalho dos rins como guardiões desse equilíbrio é tão crucial. E a estratégia deles é simples e brilhante. Se o sangue fica muito ácido, eles jogam fora o ácido, que são os íons hidrogênio, e seguram a base, que é o bicarbonato. Se o sangue fica muito básico, eles fazem exatamente o oposto. É esse ajuste fino, constante, que mantém o nosso pH no ponto certo para a vida. Tá, mas como os rins sabem exatamente o que fazer em cada momento? Eles não agem sozinhos. Eles recebem ordens de um sofisticado painel de controle hormonal, que funciona como um verdadeiro centro de comando do corpo. Pensa nesses hormônios como mensageiros com missões bem claras. O ADH chega e diz, economize água. A aldosterona diz, segure o sódio. E outros sistemas, como renina-angiotensina, orquestram ao controle da pressão arterial. É uma comunicação constante.
Essa cascata, conhecida como sistema renina-angiotensina-aldosterona, é um exemplo perfeito de um circuito de feedback para nossa sobrevivência. Uma queda na pressão arterial já dispara o primeiro dominó, a renina, que inicia uma reação em cadeia para reter sal e água, normalizando a pressão. É simplesmente brilhante. E se você acha que o controle geral já é impressionante, espere até ver isso. Cada um daqueles milhões de néfrons tem o seu próprio sistema de feedback local. Ele monitora o fluxo de sal em tempo real e ajusta a sua própria taxa de filtração. É um microgerenciamento num nível quase inacreditável para garantir a estabilidade do sistema como um todo. No fim das contas, tudo se resume a isso: equilíbrio. Através de uma filtração massiva, de uma reabsorção superinteligente e de um controle hormonal preciso, seus rins garantem a estabilidade interna do seu corpo. Eles são, de fato, os maestros da orquestra química que nos mantém vivos. Da água que você bebe, a sua pressão arterial, tudo é finamente ajustado por esses órgãos incríveis. Eles são os verdadeiros heróis anônimos do corpo. Agora que você entende o quão complexo e vital é o trabalho deles, a pergunta que fica é: como você pode cuidar bem dos seus? Obrigado por assistir a esse explainer.